Isabel Martinez. Hoje vamos falar sobre celulite. Bem-vinda, viu, doutora Isabel? Obrigada. Existem vários graus de celulite, né? Existem, Kátia, vários graus. Quando a gente aperta e fica uma camadinha meio assim irregular, já é celulite? Ah, tristeza da novidade é. Vamos pra coisa horrível. Tipo assim, é celulite. Já é celulite. Já é celulite. Celulite, quando se fala em número de pessoas, você deu um número, 96%? né? Nossa, é tudo isso mesmo? Pior que é. Entre 88% a 96% das mulheres apresentam celulite, tá? Por que isso? Porque você tem um grande fator hormonal. Então, em casa, gente, hoje a gente vai falar algumas dicas até de como tratar em casa. Mas assim, em casa, imagine o seguinte, eu preciso conviver com ela? Não, né? Porque tem celulite que incomoda muito. Tem celulite que dói, né? Isso aí, Kátia. Dói, incomoda a pessoa para sentar, tá? Então, o que acontece? O porquê que isso acontece? As mulheres, elas têm receptores de estrógenos e algumas outras alterações hormonais fazem com que, imaginem o seguinte, um colchão, sabe aquele colchão de casca de ovo? Que ele é todo, parece onde coloca os ovos. Sim, a caixinha, né? A caixinha, né? Então, por isso que chama casca de ovo. Imagine um monte, a bolinha e pra cima, bolinha e pra cima. A celulite, ela tem essa característica. A gente teria que nivelar ela, né? Isso aí. E o que é a pontinha da casca da caixinha do ovo que puxa? É a fibrose. Então, por isso que as pessoas veem essa irregularidade tão grande. E tem pessoas com graus altos de celulite, em que você vê realmente as bolinhas, né, a parte para dentro da pele. Isso através até da roupa mais clara, né? Isso aí, então tem até que tomar cuidado, usar uma calça mais apertada. Calça que eu digo não, aquela, como é o nome? Aquela meia de suave Isso, obrigada. compressão. Isso mesmo, aquela meia para poder ajudar. Porque a celulite, dependendo do grau que ela tiver, olha, ótimo esse desenho, olha só. É legal. Aqui, quer dizer, não é legal, é legal pra gente entender. É assim, ó, eu vejo a pele daqui e vejo aquela pele ali. Essa aqui é cheia de celulite. Cheia de celulite. Por quê? O que acontece? Aqui, ó, eu tenho a minha gordura, tá? E aqui, olha o que aconteceu. A minha gordura, ela vai puxando, olha, eu tenho glóbulos aqui, tenho fibroses. Então, isso daqui, olha, observa que aonde eu puxo uma fibrose é aonde puxa aqui, ó. Isso aí. Aí eu tenho essa parte daqui que você vê uma depressão. Cavidade, né? Isso mesmo. Então, a depressão, a cavidade, é o quê? É uma fibrose puxando, tá? Como é que eu trato uma celulite? As pessoas imaginam, por que ela aconteceu? Primeiro, eu tenho fatores, tá? Gente, imagine em casa o seguinte, a medicina é uma coisa muito simples quando você pensa que cada ser humano é único, mas existe a genética, né? E a genética não tem contra. Então, assim, existe genética, ser humano é o equilíbrio de genética, hormônio, alimentação, vida equilibrada, atividade física, estresse, que aumenta a cortisol, que aumenta outras reações, tá? Então, isso é uma reação em cascata. E os pacientes as pessoas podem ir piorando o grau de celulite ou melhorando, dependendo dos seus hábitos. E das suas escolhas, né? Isso aí. A gente tem mitos e verdades, vamos começar com eles para a gente já conseguir entender o que é real e o que não é em relação à celulite. A celulite é causada por toxinas do corpo. Então, só toxina? Não, mas também toxinas. A toxina ajuda, mas na realidade não é uma toxina só que causa celulite. Se eu tivesse só a toxina, não teria. Não é. Porque o que é uma reação de toxina, tá? Olha, quando você aperta, você vê as depressões. Mas essa aqui tá com pouquinho, hein? Essa tá com pouquinho. E outra coisa, Kátia, que é assim, ó, as pessoas mais idosas apresentam celulite e as pessoas até falam assim, não vou ligar mais, não vou cuidar. Não, não é porque nós envelhecemos que você não pode cuidar. Mas é só fator estético? Não, Kátia, tem pacientes que a celulite dói, incomoda. E dói bastante, viu, gente? Não é pouquinho, não. Muita gente fala isso. Dói, incomoda. E outro detalhe importante, gera até às vezes uma certa depressão, porque quando você vai envelhecendo, às vezes, você vê que as pessoas, até as pessoas mais velhas, não usam short, evitam de usar short, ou usa aqui no joelho, ou não usam saia, porque elas ficam com vergonha. Tá? Mas a celulite pode causar uma má circulação sanguínea também? Ou então, o que acontece? O oposto. A má circulação, tá? Pode gerar um processo inflamatório. Quando nós falamos de toxinas, que as pessoas falam assim, olha, as toxinas. O que acontece? Eu gero um processo inflamatório no meu organismo, naquela região. As células inflamatórias vão reagindo. Então, imagina o seguinte, olha, pensando assim, ó, eu coloquei um sal, veio um monte de formiguinha.
Tá? O açúcar, perdão. Açúcar eu botei, veio um monte de formiguinha. Isso é as toxinas, tá? Eu tenho uma reação, vão um monte de células pró-inflamatórias, elas vão reagir. E aí acaba formando a celulite. Entendi. Tá? Vamos para mais um mito ou verdade, senão a gente entendeu, eu acabo com todos os mitos ou verdades. Sempre se associa a gordura a celulite. Então, sempre. Tem menina modelo magérrima que tem celulite? É verdade. Quase só pele, osso e celulite? É verdade. Não é? Para você ver o quanto o fator hormonal, alimentação, esse equilíbrio, tá? Tem a ver com o quê? Com a celulite. Então, assim, você tem que ter o equilíbrio do seu hormônio, alimentação e tratamento, tá? As pessoas falam assim, não vou tratar porque eu trato, melhora volta, né? e volta. Trato, melhora e volta. Mas calma, tudo tem uma evolução. É igual, você vai para academia, faz musculação, fica ótima. Se para, o músculo vai voltar, ele tem memória, ele vai ficar quietinho de novo, ele vai voltar para o que era. Então, ela sempre se associa à gordura? Não. Não está sempre associada à gordura. A gordura piora? Piora. Vamos para umas perguntas que chegaram, ó. Vamos ver a primeira delas, dá para você mandar as suas também, hein? Débora Lemos, drenagem linfática ameniza a celulite? Nossa, Débora, obrigada pelo carinho. É assim, drenagem linfática sim, melhora um pouco. Por quê, Kátia? Porque quando eu faço a drenagem linfática, eu melhoro o meu sistema linfático de retorno, tá? Então, eu acabo melhorando. Além disso, quando eu faço uma drenagem linfática, algumas massagistas até associam umas outras técnicas que movimentam aquele tecido, então diminui o edema. Se eu Isso aí, se eu vou diminuir o edema, eu diminuo o edema entre as células e eu consigo melhorar. É bom? É bom. Só isso cura? Porque às vezes as pessoas imaginam o seguinte, olha, o tratamento é uma coisa só. Não, nem sempre. Eu preciso de um equilíbrio entre alguns tratamentos que eu tenho bons resultados. Mas que ameniza. Ameniza, vale muito a pena. Beijo pra você, Débora. Vamos ver mais uma? A Aline, anticoncepcional dá celulite? Anticoncepcional, Kátia, pode sim piorar quando a paciente tem predisposição, porque tem essa parte toda hormonal. Então, realmente, o anticoncepcional pode piorar a celulite, assim como ele pode piorar manchas que o paciente tem. Então, ele pode sim. Anticoncepcional, a gente precisa dele mais... Aí, por isso, você pode associar uma drenagem, associar aparelhos, tecnologias para que você melhore. Para você minimizar alguns efeitos. Minimizar os efeitos e até mesmo olhar essa parte sua de equilíbrio hormonal, uma alimentação com pouco sódio, pouco açúcar. Tá, bem importante. Vamos ver mais uma pergunta da Mônica Isidro. A celulite é uma inflamação? Quais as causas? Volto e a doutora Isabel Martinez vai responder pra gente. Agora, processo inflamatório, porque hoje, micro, tá? Não é uma inflamação como as pessoas veem, uma dermatite, não é isso. É aquele as células reagindo, aí elas formam as fibroses que puxam aquelas travezinhas que a gente já mostrou. Então, isso pode acontecer. A celulite ou a lipodistrofia ginoide, ela é um conjunto de fatores. O que é importante as pessoas entenderem em casa é o seguinte, um fator só forma celulite? Não. Ela é causada por um conjunto de fatores e que ainda existe, assim, muito estudada, porém não tanto. Então, ainda existem algumas controvérsias sobre a forma, né, dela se formar, a etiologia. Algumas coisas são bem documentadas, outras ainda precisam de estudo. Já que você falou que uma das causas é hormonal, homem tem celulite? Ou o que eles têm não é celulite, é outra coisa? Excelente pergunta. Excelente pergunta, cara. Existe sim. Alguns homens podem ter celulite, mas eles têm alteração hormonal, tá? Não é de natureza o homem. Estria ele pode ter quando ele tem o estiramento. Né? Isso mesmo. Então, às vezes a gente trata bastante os homens. Por quê? Porque o paciente vai fazer academia, dá um estiramento no tecido, acaba formando, tá? Mas a celulite em si, quando ele tem mais problemas hormonais. Então pode ser um sintoma de que ele está com uma disfunção hormonal, né? Sim. E aí, como que é o tratamento, tá? Assim, vamos passar para a mulher para ser de uma forma rápida. O tratamento que você faz pode ser... Hoje existem várias tecnologias, as pessoas têm medo, acham que é muito mega. Não é. Se você associar tecnologias com hábitos diários de casa, aí vão algumas dicas. Sabe aquelas bolinhas que usa? Aquelas crespinhas? Isso. Aí tem aquelas de sentar, não tem umas bolinhas que o pessoal... Isso. Aquelas de madeirinha? Isso, de madeirinha que a pessoa senta. Então, as pessoas que trabalham muitas horas sentadas, o que elas podem fazer? Usar aquelas madeirinhas, aquelas bolinhas de madeira para botar na cadeira.
E aí você vai se movimentando e ela vai massageando. Isso, e também você diminui essa... Porque quando você senta, você bloqueia um pouquinho, diminui o retorno venoso. O que acontece? Eu pioro aquela região. Então, alguns hábitos que eu posso te dar dica, assim, existem shorts que têm alguns tecidos que ativam a circulação. E aquilo funciona mesmo, né? Tem estudos que mostram que sim, viu, Kátia? Eles tentam mostrar bastante em cima de estudos que melhora. São tecidos que eles têm nanopartículas na trama e tem uma validade de não sei quantos anos, Isso mesmo, depende do número de lavagens. Então, isso é uma coisa que você pode fazer em casa. Usar alguns cremes que causam uma vermelhidão, eles ativam a circulação. Usar essas bolinhas. Outra coisa interessante, aqueles negocinhos que põe debaixo da mesa, que a pessoa fica bombeando. Pezinho, né? Isso também é importante usar se a pessoa fica muito tempo sentada. E acredite nas tecnologias, porque elas estão para nos auxiliar. Você não precisa gastar, eu faço, melhora, piora. Sim, é porque tem que você fazer sempre, né? Sim, mas e fica bom, porque até você melhora a flacidez. É verdade. Né? Vamos para mais algumas dúvidas? Vamos ver a próxima que chegou? Da Maria Souza. Comidas gordurosas contribuem para a celulite? Maria, obrigada pela pergunta. É o seguinte, o que acontece com as gorduras, com as comidas gordurosas, tá? Elas acabam promovendo que você às vezes engorde, então o engordar, tá? Tem essa reação. Acaba tendo formações de radicais livres, depende da gordura, lógico, tá? Aí é melhor um nutricionista explicar, mas assim, dependendo da gordura, ela pode formar radicais livres. O que é isso? Lembra daquela nossa brincadeira da bexiga? Lembro. Aquela brincadeira da bexiga? Então assim, o radical livre vai atacar suas células. E isso vai causando processo inflamatório, fibrose, a gordura. Ao piorar, ao você engordar, aquelas fibroses vão ficando mais evidentes. Então, pode piorar, sim, por N fatores e outros fatores mais. Quer dizer, as gorduras e mais os outros fatores. Pois é. Um beijo pra você, viu, Maria? Vamos para mais uma dúvida. Flávia Caroline, refrigerante realmente causa celulite ou é mentira? Então, o que acontece, Flávia? O refrigerante, muitas vezes, tem um índice de açúcar muito alto, tá? Imagine que nós somos uma bolinha, uma rodinha, tá? Se eu aumento o meu açúcar aqui, o que eu faço? As minhas células vão reagir, gente. Tudo o que você faz é ação e reação. Se eu te dou bom dia, você vai me dar bom dia. Pois né? Se você chegar sorrindo, eu vou sorrir pra você. Pois é. Então, assim, a vida é literalmente isso. O índice de açúcar alto, ele pode gerar esta reação, tá? Por quê? Quando eu tenho muito açúcar, o meu organismo, ele vai reagir àquilo ali. Então, eu posso, sim, agora, piorar? Posso. Eles fizeram um estudo com os refrigerantes, eu nunca peguei nenhum estudo disso. O que eu vejo é o açúcar em excesso pode piorar, o sal piora. E não só nos refrigerantes. Pois nas sobremesas também, no chocolate, idem, né? Pois é, então isso ainda é uma coisa muito discutida, que para eu falar assim, olha, tal coisa realmente prova, eles ainda não conseguiram comprovar. Tá. Mas fisiologicamente pensando, o açúcar piora. Beijo, Flávia. Vamos ver mais uma? Leia, qual o local mais difícil de se eliminar a celulite? Nossa, Leia! Da onde é? Eu acho que é aquela bananinha embaixo do bumbum. Que você lipoaspira e ela volta. Kátia, o que acontece? Leia, adorei a pergunta. Quando eu falo de tratamentos e quando eu falo multifatorial e quando eu falo vários tratamentos, realmente a bananinha, o culote. Culote também. O culote. Por isso, Kátia, hoje, quando a gente argumenta com as pessoas de várias tecnologias, tá? Então, radiofrequência, criolipólise, infravermelho, ultrassom focado. Aí você fala, nossa, doutora Isabel, quantos? É porque você faz um mix disso e cada um age de uma forma, Isso mesmo. E uma outra coisa interessante são as bolinhas, né? As depressões da celulite. Às vezes o paciente tem tanta depressão, quer dizer, está aqui puxadinho a pele dele, né? Uma casca de laranja, vamos pensar assim. O que eu faço com essa fibrose que está aqui me puxando? Eu não posso cortar ela por dentro? Pode? Kátia, pode? Era mais fácil, enfia um negocinho que vai cortando tudo, solta e pronto. Então, o que a gente faz? Você prepara aquela pele,
trabalha aquela pele e essa fibrose, depois que você deixou o tecido melhor, você melhorou o edema do paciente, melhorou o colágeno, melhorou a estrutura e diminuiu gordura através de aparelhos que eu consigo diminuir a gordura, tá? E de uma dieta balanceada, eu vou lá naquelas depressões que ficaram e faço... Você corta e aí solta. Isso mesmo. Então, o que acontece? Eu vou cortar aquela depressão, vou fazer o chamado de subcisão, tá, Kátia? O termo técnico. Mas vamos falar de forma mais leiga, eu vou, corto, aí ela libera. O que eu faço? Às vezes tenho que preencher aquela região, tá? Que vai ficar um pouquinho... né? Pouquinho, entendeu? Um pouquinho. O que acontece? Preencho levemente e depois continua tratando o paciente. Mas, gente, não adianta fazer esse procedimento sem ter feito todo o resto, né? Não, você tem que ter, Kátia, é o equilíbrio, eu falo. Mas também não desista de si. Sabe, Kátia, com tantos anos, você cuidando, a gente cuidando de mulheres, o que acontece? Não desista. Eu tenho celulite, Meu, não desista. É muito bom. A gente não pode desistir de nada, gente. Vai desistir logo assim, na primeira? Pois é. Mas dá trabalho. O que não dá trabalho na vida? Gente, viver dá trabalho. Por isso que é legal. Porque se fosse todo dia monótono, a gente já está entediado. Pois é. Então, assim, se a gente tem a oportunidade, faça, não desista. Fica bonito? Fica bonita pro verão. Todo momento que você se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo, não tem preço. Mas isso te fortalece para passar pelas dificuldades com mais força, né? Claro, claro. Tem jeito. Um beijo, Leia. Vamos para mais um mito e verdade? Bebidas com gás podem contribuir para o surgimento da dor da celulite, é verdade? Então, na realidade, aqui não vamos falar da água, porque a água não tem açúcar, tá? Aqui o que acontece? Quando eu tenho, vamos falar assim, a celulite pior, eu tenho uma piora do meu quadro, pode contribuir para a dor? Eu posso falar que ela vai contribuir. Por quê? Porque eu piorei. Quando a gente fala em bebidas gasosas, a pessoa vai, água com gás. Não, até porque a água com gás também tem muito sódio, pode até dar um pouquinho mais de edema. Mas vamos pensar nos refrigerantes, nas formas mais cheias de açúcar. Mas e os adoçantes? Kátia, não tem nada comprovado, tá? Assim, eu não peguei nenhum estudo que mostre em um N grande de pacientes de que aquilo piore demais. Entendi. Porque imagine o seguinte, em casa, gente, quando a gente fala, a medicina é uma só, tá? Todos os nossos colegas vão sempre conversar na mesma teoria. Para eu falar, olha, existe comprovação, você tem que ter um N. Gente, o que é N em casa, né? Eu falo assim, é um número enorme de pacientes ou de pessoas que foram testadas, comprovadas, sabe, com estudos científicos sérios. Então, eu não posso chegar para você, olha, isso acontece. Não é eu sair na rua e perguntar para 10 pessoas, né? Não é isso. Eu sei que existe toda uma teoria sobre o adoçante, bom, ruim. Eu estou olhando para o bom e ruim. Eu evito tudo na vida, eu evito excesso. Sim. Tá? É uma particularidade minha. Excesso de vitamina não faz mal? Pois é. E a falta também faz, né? Pois é. Então, o excesso de tudo não é legal. Tá. Vamos ver mais um? O consumo de sal não interfere no aparecimento das depressões. Jesus, olha a quantidade de sal que tá aí nessa batatinha que ainda é frita. Pois é muito interessante essa foto. Essa foto ficou... triste, então, o que acontece? O consumo de sal não interfere no aparecimento das depressões. Bom, a depressão em si, se eu for pensar nela, olha, o que fez aquela depressão? Aquela fibrose foi causada por um microprocesso inflamatório, que foi causada por quê? Por edema, por gordura, por várias e várias outras coisas. Então, dependendo de como eu vejo uma pergunta dessa, eu tenho que analisar exatamente o que eu quero ver nisso aqui. O sal interfere na celulite ou na depressão somente, tá? Então, aqui eu tenho um pouco de verdade, tá? E aqui eu também tenho um pouco de mito, na questão de que eu não posso só botar a culpa no sal. A culpa não é só do sal, mas ele também prejudica. Sim, isso aí, Kátia. Né? Então, eu tenho aqui uma verdade, quando eu olho, quando eu falo, o sal interfere nas depressões, mas também posso olhar... Isso aí. Então, é uma coisa que a gente fica assim, você entendeu? Só depressão? Não. Sozinho não. Sozinho não. Mas é muito interessante essa pergunta, porque a pessoa fala assim, minha depressão, a culpa é do sal. Não. A culpa é da falta de equilíbrio. Porque a pessoa às vezes come o sal, mas ela... eu não como sal, né? Ou eu comi muito. Aí a pessoa fala, come gordura, come isso, não faz exercício. Só sentado. Isso mesmo. E o sentar não Então, esqueça. prejudica, né? Prejudica, tá?
Tá, vamos ver Muito mais. legal essa pergunta. Essa é boa. Vamos ver mais uma? É pegadinha. É pegadinha. Uso de calça apertada agrava o problema. Volta e a gente vai ver. Vai ter que pagar essa mão. Uso de calça apertada agrava a celulite? Olha, o esforço eu já fiz isso. Só que não é nem apertada, né? Isso aqui é uns 2 números a menos, né? Pois é. Kátia, o que acontece aqui? Fazendo as pessoas em casa lembrarem do que a gente está batendo papo. Se eu fico muito tempo sentada... E prejudico a circulação, com calça apertada, mais ainda, né? E tem gente que quando gosta de calça apertada, porque assim, não vamos aos extremos. Ah, eu usei um dia. Ah, não, é que usa todo dia, né? Isso aí. Tem gente que usa todo dia calça apertada. E não é aquelas calças que você puxa e tem Que um tem elástico. elastano, Não. né? É aquelas que você puxa e tem que fazer esse esforço todo. E, gente, na hora que você senta, Deus me livre, Pois machuca. é, nossa. Vai até as costas, por causa do não dá cós, pra né? respirar. Não dá, gente. Quer dizer, a celulite... Não dá se pra prejudica. respirar. Eu já agora eu emagreci, mas eu já falei, gente, isso aqui não dá. Quando eu engordei, é emagreci, melhor eu falei... correr pra esteira. Pois é, E largar ótimo. a calça, né? Nossa, deixa a calça. Olha, e não esqueça, só resumindo o que a doutora Isabel falou, é um tratamento multidisciplinar que você vai precisar. É mudança de hábito. Gente, não existe milagre nesse sentido. Não existe, Kátia, mas assim, o que eu queria deixar para as pessoas é assim, quando você associa em casa os seus tratamentos, tá? Os seus hábitos, a sua alimentação, um exercício, e você pode fazer tecnologias associadas. Ah, bananinha tirei com crio. Ah, o outro tirei com ultrassom. O outro sim, tratei. né? Ou faz subcisão. Quer dizer, existe uma gama de coisas que você pode fazer para estar bem com você. Mas vai depender só da gente. Claro. Não tem sempre. como não. Sempre. Olha, vou passar o site da doutora Isabel Martinez, acessa lá, tem umas matérias bem legais, tem os contatos dela também, o site é Clínica Martinez, com Z no final, Martinez, clinicamartinez.com.br, acessa e você pega mais informações. Obrigada. Sempre bom ter ela aqui, Obrigada. viu? Se você quiser sugerir algum tema, aproveita, mulheres@tvgazeta.com.